Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje falaremos de pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? Como o próprio nome diz, são pronomes que demonstram, que indicam a posição de um ser em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação ao discurso. Os pronomes demonstrativos podem ser variáveis ou invariáveis. Quando o pronome demonstrativo for variável, ele sofrerá flexão de gênero, que corresponde ao masculino e ao feminino, e também a flexão de número, que corresponde ao singular e ao plural. Isto quer dizer que o pronome demonstrativo variável precisa concordar com o termo ao qual ele se refere. Já o pronome demonstrativo invariável, como o próprio nome sugere, não sofrerá flexão alguma e será utilizado quando eu não quiser ou não souber fazer referência direta a algo. Se eu digo assim, o que é isso que você está comendo? Eu não sei se de repente é um biscoito, que corresponde ao gênero masculino, ou uma maçã, que corresponde ao gênero feminino. Então, eu utilizo o pronome demonstrativo invariável, porque assim eu não faço referência direta a alguma coisa. Os pronomes demonstrativos são utilizados na primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa são este, esta e isto. Os pronomes demonstrativos de segunda pessoa são esse, essa e isso. E os pronomes demonstrativos de terceira pessoa são aquele, aquela e aquilo. Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa são utilizados pela pessoa que fala, e os pronomes demonstrativos de segunda pessoa são utilizados para se dirigir à pessoa com quem se fala. Então, neste momento, eu, professora Jaqueline, correspondo à primeira pessoa do discurso, e você que está me assistindo, a pessoa a quem eu me dirijo, corresponde à segunda pessoa do discurso. Já os pronomes de terceira pessoa, eles são utilizados para se referir a algo ou a alguém. Se eu digo assim, aquele aluno é estudioso, eu fiz uma referência a alguém. Mas se eu digo que aquela cadeira está quebrada, eu fiz uma referência a algo. Como vocês puderam perceber, os pronomes de terceira pessoa não têm a obrigatoriedade de ser alguém, eles podem ser algo. Vamos aprender agora o emprego dos pronomes demonstrativos quando eles estiverem relacionados ao espaço. Os pronomes de primeira pessoa, este, esta e isto, serão utilizados quando o objeto estiver próximo ao falante. Se eu digo assim, este marca-texto é meu, por que eu utilizei o pronome este? Porque o objeto está próximo a mim, que sou a pessoa que está falando. Quando você está em um diálogo direto com a pessoa, é mais fácil ter essa percepção de espaço, se está próximo do falante ou se está próximo do ouvinte. Porém, é necessário que saibamos analisar também dentro de um contexto escrito. E é baseado nisto que eu preparei os nossos exemplos. Primeiro exemplo. João, ajude-me a carregar esta cadeira aqui. Como vocês puderam perceber, eu destaquei o pronome esta e o aqui, que é um advérbio. O aqui, ele me dá a ideia de que o objeto está próximo do falante. Se o objeto está próximo do falante, devemos utilizar um pronome de primeira pessoa. Por isso que eu utilizei o esta. E por que o esta? Porque cadeira é um substantivo feminino e está no singular. Então, eu preciso fazer essa concordância. Não se esqueçam que o pronome demonstrativo variável, ele precisa concordar com o termo ao qual ele se refere. Então, eu utilizei o esta, que é um pronome demonstrativo feminino e que está no singular. Segundo exemplo, João, ajude-me a carregar essa cadeira aí. Agora nós temos o advérbio aí. E ele me mostra que o objeto está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Se o objeto está próximo da pessoa com quem estou falando, devemos utilizar um dos pronomes de segunda pessoa, que no caso aqui foi o essa. Terceiro exemplo. João, ajude-me a carregar aquela cadeira lá. Agora, o advérbio lá, ele me mostra que o objeto está longe da pessoa que fala e longe da pessoa com quem se fala. É como se a cadeira estivesse longe de mim e longe de você. Então, vamos utilizar os pronomes de terceira pessoa, porque eles são os pronomes que me indicam um maior distanciamento. E no caso aqui, utilizamos o pronome aquela. Vamos aprender agora o emprego dos pronomes demonstrativos quando eles estiverem relacionados ao tempo. Eu vou utilizar os pronomes de primeira pessoa quando eu estiver me referindo a um tempo presente ou uma ação que ainda não terminou. Exemplo: esta semana está sendo produtiva. Como vocês puderam perceber, a minha locução verbal está sendo, ela me indica que estamos no tempo presente, que o fato está ocorrendo no momento da minha fala. Esta semana ela está sendo produtiva, né? Ela está acontecendo e ela é uma ação que ainda não terminou. Por isso utilizamos aqui um pronome de primeira pessoa.
Quando que vamos utilizar os pronomes de segunda pessoa para nos relacionarmos ao tempo? Esse, essa e isso servem para indicar tanto um tempo passado quanto um futuro próximo. Atenção! Os mesmos pronomes serão utilizados para fazerem referências distintas. Vamos ao primeiro exemplo. Em julho, viajaremos para a Disney. Essa viagem será inesquecível. Pessoal, o que me mostra aqui que essa viagem ainda não aconteceu? Os verbos que eu utilizei para construir a frase, né? Nós viajaremos, a viagem será inesquecível. E o que me mostra que isso refere-se a um futuro próximo, a uma ação que está próxima de acontecer? O pronome de segunda pessoa, essa. Próximo exemplo. Em julho, viajamos para a Disney. Essa viagem foi inesquecível. Agora, os meus verbos, né? Nós viajamos e foi. Eles me indicam que esta ação já foi acabada, que ela é uma ação que já teve início e que já teve fim. Mas como que eu sei que isso refere-se a um passado próximo, ou seja, a uma ação que foi concluída há pouco tempo? O uso do pronome demonstrativo de segunda pessoa, essa. Atenção, eu não tenho como precisar para vocês o que seria um futuro próximo ou um passado próximo. Não tem um tempo pré-estabelecido, 10 dias, 20 dias, um mês. Essa informação ela está relacionada mais à clareza da pessoa que está transmitindo a mensagem. Por isso que é muito importante saber utilizar os pronomes demonstrativos corretamente, porque só assim a mensagem será passada de forma precisa. Quando que eu vou utilizar agora? Os pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo, para referenciar no tempo. Eles vão indicar um afastamento maior, um passado distante. Vamos ao exemplo. Aquela viagem para a Disney foi inesquecível. Como vocês puderam perceber, eu utilizei o verbo foi, o mesmo exemplo utilizado para indicar o pronome de segunda pessoa. Mas o que me diz aqui que essa ação foi concluída há muito tempo? O uso do pronome aquela de terceira pessoa, porque eles indicam um maior distanciamento. Novamente, eu não tenho como precisar para vocês o que seria um passado distante. 2 anos, 5 anos, 10 anos. Essa informação está relacionada à clareza da pessoa que está transmitindo a mensagem, né? E de saber utilizar os pronomes corretamente. Quando eu uso aquela, eu quero indicar que essa ação foi concluída há muito tempo. Vamos analisar agora o emprego dos pronomes demonstrativos quando eles estiverem relacionados ao discurso. O discurso ele está ligado à referência textual. E quando que vocês vão utilizar a referência textual? Para fazer um texto, uma redação, por exemplo. Nós vamos utilizar os pronomes de primeira pessoa, este, esta e isto, para indicar algo que ainda será mencionado. E estes pronomes receberão nomes de pronomes catafóricos. O que quer dizer catafórico? Projetar uma informação mais à frente. Os pronomes catafóricos, eles geram uma expectativa no ouvinte. Vamos ao exemplo. Estas são as palavras da bandeira do Brasil. Percebam que eu ainda não disse quais são essas palavras. E quais são elas? Ordem e progresso. Como vocês puderam perceber, eu projetei uma informação, eu anunciei que eu queria dizer algo mais à frente. Por isso, utilizei os pronomes de primeira pessoa. Quando que utilizaremos os pronomes de segunda pessoa para nos relacionarmos ao discurso ou à referência textual? Nós vamos utilizar o esse, essa e isso para retomar algo que já foi mencionado. E os pronomes receberão nomes de pronomes anafóricos. O que quer dizer anafórico? Retomar uma informação. O meu leitor ou o meu ouvinte, eles já têm uma informação. E eu vou utilizar um dos pronomes para fazer uma retomada destes termos. Vamos ao exemplo. Ordem e progresso. Essas são as palavras da bandeira. Como vocês puderam perceber, eu utilizei o pronome essas para retomar ordem e progresso, que foram termos que eu já havia citado anteriormente. Quando que utilizaremos agora? Os pronomes aquele, aquela e aquilo dentro de uma referência textual. Eles vão ser utilizados quando eu quiser fazer uma referência a algo que eu já disse em um outro momento, em um momento mais distante. E quando eu quiser fazer uma referência a mais de uma coisa, a coisas distintas, eu vou utilizar aquele, aquela e aquilo associado ao este, esta ou isto. O aquele, aquela e aquilo retomarão o termo mais distante, o termo que eu citei primeiro. E o este, esta e isto, eles vão retomar o termo mais próximo, o termo que foi mencionado por último. Vamos exemplificar. Maria e Ana são amigas. Esta é médica.
E aquela é arquiteta. Como vocês podem perceber aqui, eu estou fazendo referência a pessoas distintas, né? Uma é médica, a outra é arquiteta. E aí nós vamos utilizar dois pronomes. O aquela, como eu disse no início, ele é utilizado para retomar o quê? Termos mais distantes, né? Eles indicam um distanciamento. Então, aquela vai retomar o termo que está mais longe. Qual foi o termo que eu citei primeiro? O termo que está mais distante? Maria. Então, o pronome aquela retoma Maria. E qual o termo que está mais próximo, né? O termo que foi mencionado por último? Ana. Então, o pronome esta retoma o termo que está mais próximo, que é o Ana. Bom, encerramos por aqui. Até nosso próximo encontro. Um beijo para todos vocês.